Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação de Computadores, componente de Python nível básico, né? Hoje, exclusivamente estou gravando, né, essa aula para disponibilizar posteriormente para vocês, devido às fortes chuvas, né? Teve possibilidade de nós realizarmos esse encontro de forma que todos pudessem acessar, né, de forma ao vivo. E então, na aula de hoje, corrigindo, né, os exercícios que foram propostos aí nos últimos dias. Na aula de ontem foi proposto que vocês continuassem os exercícios da apostila, né, com as instruções, trabalhando a estrutura de condição if-else, e também exercícios envolvendo lista e uma lista de desafios que também foi proposto. Ok? Compartilhando a tela. Então, conforme nós temos no nosso Google Sala de Aula, né, para a disciplina Desenvolvedor Python nível básico, nós temos o exercício que foi proposto, então, no dia 19/10, terça-feira passada, né, na qual vocês deveriam ter realizado aí, né, essas duas propostas de exercícios. Na nossa apostila, nós estamos utilizando, tá? Aqui eu coloquei página 15, inclusive eu vou até editar aqui, né? Se você for abrir aqui a apostila, aqui, ó, página 12, aí tem esse exercício sobre listas 1 e 2, tá? Deixa eu até consertar essa informação. Página 12. Os conteúdos que foram trabalhados aqui nessa aula foi desde a página 10, 11 e 12. Tá? Então, deixa eu até consertar aqui. 10, 11 e 12. Realize os 5 desafios propostos de acordo com o que vimos sobre if, else, né, se e se não. Faça o download do arquivo do bloco de notas e realize os exercícios de acordo com os exemplos vistos em aula. Aqui nós temos o link da aula, né, que foi gravada aí na semana passada, e com base no que foi aplicado, desenvolver aí, né, essas duas propostas. Com relação à aula de ontem, né, que foi colocado as orientações, vocês têm na apostila, vou pegar aqui o conteúdo, deixa eu salvar, né? Aqui, aula 4. Vou pegar aqui as instruções, estrutura if else, estruturas de repetição, laço de repetição, laço for. Aqui na nossa apostila,
está aqui, né? A partir da página 15, estruturas de decisão. If, else, né? If, elif e else. Laço while e laço for. Ok? Então, nós vamos fazer, né, estes exercícios aqui juntos, juntamente com o que foi proposto na semana anterior. Vou abrir aqui o PyCharm. Criar um arquivo novo, né, clicando com o botão direito aqui dentro do meu arquivos do Python. Python File. Vou colocar aqui como exercício 01. Enter. Ok, então vamos para o primeiro desafio, exercício sobre listas, exercício 1 e 2, página 12. Dada a lista, né, então dentro dessa lista aqui nós temos 7 elementos, sendo o número 5, 7, 2, 9, 4, 1 e o 3. Escreva um programa que imprima as seguintes informações: o tamanho dessa lista, o maior valor dessa lista, o menor valor dessa lista. Letra D, a soma de todos os elementos da lista. Letra E, lista em ordem crescente. E a F, lista em ordem decrescente. Ok? Então, vamos lá para o primeiro exercício. A primeira coisa que nós temos que fazer é criar a variável com o nome de L, para identificar que essa variável vai ser uma lista, né? Então, L igual, abre colchetes, vou colocar os elementos dessa lista, 5, 7, 2, 9, 4, 1 e o 3. Comando para inserir. A informação com o tamanho dessa lista. Então, lista vai ser igual. E aí, eu chamo a execução da variável L. Né? Vai imprimir a lista com todos os seus elementos. Em seguida, print o tamanho da lista E. Vai identificar qual que é o tamanho. Primeiro ele mostrou todos os valores informados nessa lista. E o segundo ele vai informar a quantidade de elementos, né, o tamanho dessa lista. O maior elemento da lista é. Agora o objetivo aqui é trazer a partir da função max, trazer o maior elemento dessa lista, em parênteses, a variável L,
seguida, print o menor elemento da lista é. Vou chamar a função min para retornar o menor valor dessa lista. Novo comando print. Agora, para trazer a soma dos elementos dessa lista. Função sum e chama a variável L para identificar que dentro dessa variável L, onde tem todos os elementos da lista, ele vai ter que fazer a soma destes elementos. Em seguida, vou chamar a variável L, seguido da função sort, onde o objetivo vai ser colocar os elementos dessa lista em ordem crescente. Lista, né? Depois que ele chamou a variável L, a partir da função sort, ele vai mostrar, né, esses elementos inseridos dentro dessa lista, só que agora ordenados de forma crescente. Segundo, vai ser chamar a função L, a variável L, com a função reverse, na onde com o script print, né, com o código print, ele vai mostrar para o usuário essa mesma lista, só que agora em ordem decrescente. Chamo a variável L. Eu posso executar cada uma dessas linhas, uma a uma, né? Levando em conta que eu tenho a minha variável aqui, né, já inserida. Vou clicar para executar, botão direito em cima do nome do arquivo, e clico na opção Run. Ok? Então, aqui no primeira linha do código, ele mostrou todos os elementos dessa lista. Depois, a partir da função len, ele trouxe o tamanho, ou seja, a quantidade de elementos dessa lista, que é 7. A partir da função max, ele trouxe o maior elemento, que neste exemplo aqui é o número 9. No a próxima linha de código, a partir da função min, ele trouxe o menor elemento da lista, que é 1. E aqui, a partir da função sum, soma, né, ele trouxe a soma de todos esses elementos, né, ou seja, 5, mais 7, mais 2, mais 9, mais 4, mais 1 e mais 3, onde ele indicou aqui que é 31. E aí, por último, a partir da função sort, ele ordenou em ordem crescente e com o L.reverse, né, ou seja, o nome da variável, ponto, o nome da função, que proporciona a inversão desses números, né, ele trouxe em ordem decrescente. Então, aqui ele ordenou e aqui ele trouxe do maior para o menor valor. E aqui ele finalizou o código, né, finalizou a instrução. Tá? Então, basicamente, o exercício de número 1 era ter feito
dessa maneira aqui, levando em conta que na apostila nós já tínhamos trabalhado, né, essas funções. Deixa eu até colocar aqui na tabela onde mostra, né? Aqui, ó, na página 11, nós temos uma tabela com todas essas funções que foram trabalhadas, né? Então, sort, reverse, o max, o sum, o min, o len, que retorna o tamanho da lista. Então, bastava ter aplicado, né, a função juntamente com o chamamento da variável, que é o L, e executar os códigos para que pudesse aparecer esses valores na execução. Okay? Partindo para o exercício de número 2, crie uma lista, gere uma lista contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Gere uma lista contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Então, o exercício ele fica dessa maneira. Então, aqui vai ser utilizado a função range, né? Se a gente for aqui na tabela, range, como nós vimos, né, ele define um intervalo de valores inteiros, né, associado a uma lista. Ele cria uma lista com os valores de intervalo. Tá? Então, aqui o intervalo que ele quer proporcionar, né, são os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Então, é esse intervalo aqui, 1 até 50. Então, vamos lá. Vamos criar o próximo arquivo, botão direito, opção New, Python File. Vamos colocar agora como exercício 02. Criou o exercício 02. Vamos criar uma lista, variável L vai receber list, cujo intervalo, range, vão ser múltiplos de 3. Aqui eu vou colocar o valor 50. E vou colocar o valor 3. Aqui só para nós entendermos, né? Deixa eu voltar aqui na parte superior. Aqui, então nós criamos aqui uma variável L que vai receber uma lista cujo intervalo vão ser múltiplos de 3, né? Então a gente tem 3 números aqui, conforme vocês podem observar, nós temos range, gera um intervalo de 0 a n menos 1. Então aqui o intervalo é 3, né? Gera um intervalo de i a n menos 1. E aqui o intervalo de i a n menos 1 com intervalo p entre os números, ou seja, voltar aqui, de
1 a 50, né? É isso mesmo, de 1 e 50, ok? Agora, é o seguinte, aqui ó, a gente tem um exemplo parecido, né, nessa L3 aqui. Se a gente colocar para mostrar, né, esse intervalo, vou colocar aqui print, L. Vou colocar aqui para executar. Múltiplos de 3 nos intervalos de 1 a 50, ok? Então, aqui ele vai intercalar, né, os números 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 e 48. Né? Então, até 50. Então, aqui o limite máximo nós colocamos aqui no meio, né, foi o número 50. Então, mais do que esse número, ele não mostra. O próximo número seria 51. Como ultrapassa o limite dessa lista, ele para no 48 e termina a execução desse algoritmo. Okay? Então, basicamente, é mostrar aí uma lista com os múltiplos de 3, no intervalo até 50, levando em conta que esses números devem ser intercalados aqui de 3 em 3. Okay? Depois é só colocar o código print, o nome da variável L, para que seja exibido aí, né, esse intervalo que foi proposto na lista. Basicamente, terminamos os exercícios 1 e 2. Agora nós vamos praticar os exercícios que foram propostos, né, antes de fazermos os desafios, os exercícios que foram propostos da própria apostila, né, então era só seguir aqui a sequência. Na apostila que está disponível lá no Google Sala de Aula, nós temos um item muito importante, né, dentro de Python. Nem todas as estruturas ou funções são carregáveis a partir do momento quando você declara as variáveis, né? Dá o import, de repente, para poder importar dentro da biblioteca do Python, né, o site do Python.org, ele tem várias documentações que falam, inclusive, das bibliotecas, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar para mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu procurar. Ok. Por exemplo, eu quero adicionar objetos de emojis, né? Ou seja, são aquelas carinhas que expressam vários sentimentos, né, nas redes sociais, e quero colocar dentro do meu código para que ele seja executado. Existe uma biblioteca própria para que seja executado esses emojis, né? Você faz a instalação desse pacote dentro do Python e, na sequência, você consegue codificar, ou seja, cada emoji tem uma codificação diferente, tá? Vou pegar aqui. Tem outros sites também que mostram as codificações desses emojis. Então, esses emojis aqui, quando você coloca, né, a função print e chama a função emoji junto com um código como esse, na hora que você executa, esse emoji aparece na execução do código, tá?
Essa biblioteca, assim como outras formas de importar outras situações, né, tem funções matemáticas, tem a parte de jogos, tem a questão de inserção de outros objetos, né? Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes também mais para frente, tá? Mas é só para mostrar esse item que mostra na apostila, né? Que é o item 8, falando sobre as bibliotecas, é justamente isso. O Python ele não guarda tudo na sua execução primária. Ele tem algumas bibliotecas, algumas funções, como por exemplo essa que tem aqui, que é o import match, né? Ele vai importar várias funções matemáticas lá dentro dessa biblioteca. Uma delas, por exemplo, é esse aqui, né? Para trabalhar com fatorial. Ele vai importar, vai fazer a instalação necessária de todo o pacote dentro do Python. E aí você consegue utilizar aí nas suas aplicações, tá? Então, basicamente, vou aqui abrir outro arquivo, new, Python file, vou colocar aqui como exercício 03. Então, é basicamente como se eu fizesse isso aqui, import match. O que vai acontecer? Quando geralmente não vem instalado no Python, né, levando em conta que o PyCharm, ele nesse momento ele está fazendo o cruzamento com o idle, que nós instalamos inicialmente, ele vai verificar lá no idle. Tem essa biblioteca? Não tiver, ele vai... Geralmente, eu acho que esse aqui, inclusive, ele tem já, né? Porque senão ele estaria com uma lâmpada vermelha. Né? Ó, Teams Imports. Não. Esse aqui, ele já tem essa biblioteca própria. Senão, ele estaria com uma lâmpada na cor vermelha, dando opção para instalar o pacote, né? E você clica em cima dessa biblioteca e automaticamente ele faz o download a partir do site python.org e faz a instalação desse pacote, tá? Deixa eu ver aqui se import emojis. Ó, import emojis também eu já fiz a instalação, fiz o teste anteriormente, tá? Então ele está funcionando já com toda a biblioteca. Interface gráfica padrão. Vamos ver esse import tkinter. Ele também tem essa biblioteca. Funções de tempo. Import time também. Tá? Se não tivesse, ele não apareceria aqui, né? Tem datetime, strptime, entre outras funções que trabalham com conversões de data e hora também. Ok? Então, isso aqui, na verdade, é só para mostrar para vocês, né? Que existe uma maneira de importar funções, né? Dentro de bibliotecas que já vem pronto dentro do site python.org. Estruturas de repetição, de decisão. As estruturas de decisão permitem alterar o curso do fluxo de execução de um programa, de acordo com o valor verdadeiro ou falso de um teste lógico. Em Python, temos as seguintes estruturas de decisão. If, que é o se, if, else, se não. If, juntamente com elif e else, é o se não, e o se não, se, né, que é um complemento aí da estrutura de decisão, onde a estrutura if, como nós já vimos lá em algoritmos, né, trabalhando com o Portugal Studio, o comando if ele é utilizado quando precisamos decidir se um trecho do programa deve ou não ser executado. Ele é associado a uma condição e o trecho do código será executado se o valor da condição for verdadeiro. Então, na hora de executar o programa, ele vai fazer a leitura da primeira linha de comando da estrutura de decisão, né? E se ele verificar que aquele trecho é verdadeiro, ele já para a execução e pula para a instrução onde ele tem que aparecer, né? Ou mostrar algum resultado final para o usuário. Okay? Então, aqui nós temos como
Primeiro exemplo, né? Só pegando novamente lá no Google Sala de Aula, né? Aqui, ó, estruturas if e else, né? Realizar os exercícios aí da página 15 até a página 19. Aqui, ó. 15, né? Começa a falar sobre o conteúdo. Aqui as páginas 16, 17, 18 e 19. Ok? Temos uma variável chamada valor, que vai receber números inteiros, onde eu vou chamar o meu input, que é um comando para receber os dados do usuário, input, qual sua idade. Vai aparecer na tela essa mensagem para o usuário. Em seguida, eu tenho uma estrutura de condição, if, se a minha variável valor for menor que 18, ponto e vírgula, print, você ainda não pode dirigir. Ok? Isso na estrutura se. Se realmente a pessoa digitar um parâmetro de entrada menor que 18, conforme foi colocado aqui na condição, vai aparecer essa mensagem. E se não for, né? Aí a gente tem a complementação com o else, onde o else, dois pontos, né? Se não, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar na tela você é o cara. E aí termina a execução do programa. Ok? Vamos colocar para rodar. Vamos lá o porquê. Variável valor vai receber números inteiros, o input para receber esse número, if, tá, detalhe, aqui é dois pontos, não é ponto e vírgula, tá? Clicar com o botão direito para executar, print, tá certo? Entre aspas duplas.
Vamos lá, vamos executar novamente. Continua dando um erro. Após after o bloco else. Ok. Aqui eu refiz o último trecho, né? Quando você colocar para compilar o código e você verificar que mesmo assim está correto aquela linha na qual ele identificou, apaga e refaz novamente para gerar uma nova compilação. Qual a sua idade? Vou colocar aqui 17. Você ainda não pode dirigir. Se eu colocar para executar novamente e colocar uma idade superior, qual a sua idade? Vou colocar 36. E aí aparece a segunda mensagem. Você é o cara. Então, basicamente, a estrutura sim se não se baseia dessa maneira. Você coloca uma condição inicial, coloca um parâmetro de saída número 1, né? Ou seja, se acontecer isso, para a execução e mostra essa mensagem. Se não, ele continua a execução mostrando a segunda opção de mensagem de saída. Ok? Então, basicamente é isso, o if e o else. A outra estrutura, que é o comando elif, ele dá várias possibilidades de condição, né, que surgem a partir do se e se não. Se houver diversas condições, cada uma associada a um trecho de código, utiliza-se o elif. Né? A gente tem a sintaxe, onde a gente tem o if com a condição, o elif com a condição 2, elif com a condição 3. Se tivesse mais, eu continuaria a colocar vários outros elifs e finalizaria com o else. Tá? Então, vamos continuar esse mesmo exemplo, né? O valor vai receber números inteiros, parâmetro de leitura, input, qual a sua idade. Aí a primeira, né? Valor menor que 6. Aí eu tenho a primeira mensagem. Coisa fofa. Depois, o elif. Onde eu vou ter uma outra condição, né? O valor menor que 18. Quando eu tenho um elif, eu preciso colocar os dois pontos, né? A segunda condição. Elif menor que 18, eu vou ter um print onde vai informar, você ainda não pode dirigir. Vou continuar com outro elif. Valor maior que 60, dois pontos, não é ponto e vírgula, é dois pontos. Vou colocar um novo comando de print para mostrar na tela você está na melhor
idade. Else, vai aparecer a mensagem, né? Você é o cara, ou seja, ele vai analisar a primeira linha de código, vai começar pela primeira condição, que é o if, valor menor que 6. Se o valor informado pelo usuário for menor que 6, ele para a execução e mostra essa primeira. Senão, ele continua a ver as condições. O valor é menor que 18 e está entre 7 e 17, né? Porque para dar essa condição aqui, ó, você ainda não pode dirigir, né? Ou seja, ele vai estar numa condição menor de idade, ou seja, de 7 até 17 anos, você ainda não pode dirigir. Se for essa condição aqui, ele para e informa esse print. Senão, ele continua a execução. Ele vai para o próximo elif, valor maior que 60. Ou seja, ele verifica que o valor não é menor que 6, que não está no intervalo entre 7 e 17 anos, e aí ele está numa condição maior que 60. Ele para a execução e mostra esse print. Caso contrário, ele verifique que os valores, né, que o valor informado pelo usuário está entre 18 e 60, né, 18 e 60 anos, ele mostra essa última mensagem e finaliza a execução. Tá? Então, basicamente, a estrutura if e else, junto com os elifs, né, junto com as condições que eu posso ir colocando, podem ser mais que duas, né, depende do problema que você tenha em mãos para resolver. Né? Então, vamos lá na execução. Qual a sua idade? Vamos testar a primeira condição. Vou digitar um valor menor que 6, 5. Ele finaliza e mostra a mensagem programada. Qual a sua idade? Vou colocar aqui menor que 18, vou colocar 17. Mesma coisa, você não pode dirigir, e aí finaliza a execução. Vou executar de novo, vou colocar entre um valor, vou colocar 20 anos, para estar na escala de 20 a 60, né? Aliás, de 18 a 60. Você é o cara. Agora, se eu voltar de novo e executar o código, vou forçar para que ele mostre o segundo elif, né? Que aparece esse print aqui. Você está na melhor idade. Então, vou colocar maior que 60. Então, vou colocar 61. E aí, justamente, aparece essa mensagem. Você está na melhor idade. Ok? Ok, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aí, né, como proposta para que vocês possam replicar o que nós acabamos de ver, como reposição, né, já que nós não tivemos aulas nesses 2 dias, como reposição de segunda-feira, e na aula de amanhã nós corrigimos, então, os desafios. Eu trabalho as aplicações que eu queria trazer para vocês, né? Vou trazer uma aplicação prática de todos os conceitos que a gente viu até agora, e quero trabalhar a questão dos vetores para a gente programar um jogo da velha, por exemplo, né? Para a gente já começar a implantar, né, o processo de jogos dentro da linguagem de programação Python. Vou disponibilizar o link dessa aula gravada daqui a pouco, então assistam, né, pouco tempo, menos de 1 hora de conteúdo, e aí nós nos encontramos então na quarta-feira, né, amanhã, para que nós possamos corrigir os desafios e fazer aí as aplicações. Uma excelente tarde a todos, até amanhã.